irmãs, hoje eu gostaria de pregar dirigindo mais às nossas crianças e os nossos adolescentes, para que os adultos estarão também contemplados na mensagem, mas nós precisamos pastorear o coração dos nossos filhos. Então hoje eu quero dirigir especialmente ao CP da nossa igreja, às nossas crianças. Vejo o Felipe aqui, vejo o Arthur, Gabriele, chegando aqui desse lado do Felipe, bem, o Felipe, a Lívia, o basquete. Estamos aqui vendo Mariana, minha filha ali, porque são os nossos filhos. Então hoje eu gostaria de pregar como pai de vocês. E aos pais eu peço que prestem atenção no sermão, para que possam ajudar os seus filhos, como Kemuel, que é tão jovem, como Alicia, que é tão jovem, que ainda não, talvez não entendam bem a palavra, que vocês possam entender e reproduzir. Que o Bruno, Petrucci, Lucas também se sinta contemplado nessa mensagem, Maurício, Camila, são os filhos desta igreja, e nós precisamos pensar nas nossas crianças e nos nossos filhos. Vivemos num mundo voraz, um mundo que tentará desviá-los, e nós, como igreja, precisamos pastorear o coração dos nossos filhos. Então eu peço agora que você, pai e mãe, se assome comigo, me ajudando, trabalhe em casa, conversando com eles sobre essa pregação. Vocês, crianças, eu vou me esforçar para falar uma linguagem mais acessível, para que todos nós possamos juntos crescer como igreja, como família na fé cristã. Então quero pedir para que vocês abram as suas Bíblias no livro de Juízes, o seu capítulo de número 6, verso 11 a 24. Juízes, capítulo 6, verso 11 a 24. Conhecer a Deus, meus irmãos e irmãs, é sermos otimistas e confiantes. Eu creio que esta é a mensagem que as nossas crianças precisam sair daqui, todos nós. Quando nós conhecemos mais a Deus, não temos como ser mais otimistas e confiantes. É o que esse texto nos apresenta aqui. Diz assim: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: Ai, Senhor Deus, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio isso? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir o Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é mais pobre em Manassés e eu menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um éfa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-o até debaixo do carvalho e o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-se por cima o caldo. Mas o que fez? Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor,
chamou o Senhor de paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abislitas. Meus filhos, minhas crianças, meninas, meninos, adolescentes, Isabela, esse texto aqui nos ajuda a conhecer acerca de Deus. Porque ao lermos esse texto, nós só podemos sair daqui otimistas. O que é otimistas? É sairmos daqui confiantes. E nós não temos como sair menos do que isso. Porque nós vemos aqui a face de Deus. E a face de Deus apresentada nesse texto é de um otimismo radiante. Nós encontramos um homem que está muito perturbado. Um homem que está bem perturbado. E lá tem seus motivos, como iremos ver. Mas a maneira como Deus trata com ele, Felipe, parece que há uma outra frequência, uma outra sintonia. Deus, ele olha para nós de outra maneira, ele vê as coisas de outra forma, Nicolas. E o que a gente precisa entender é que nós temos um Deus que quer que sejamos otimistas. E nós veremos também que, por causa desse otimismo, nós devemos ser confiantes. O que é confiança? Seguros, estabelecidos, certos de que o Senhor há de fazer o que o nosso Deus faz melhor, que é proteger o seu povo. Portanto, hoje nós vamos sair daqui otimistas. Esse é o nosso desafio dessa noite. Porque esta é a maneira que Deus se apresenta no texto. Mas para isso nós precisamos saber o que está acontecendo aqui. Naquela época, nós encontramos Israel como um povo quase tribal. Esqueça esses filmes que nós vemos na Netflix ou em outros tipos de plataforma. O pessoal com espada, lanças, capacetes, escudos. Isso não está acontecendo aqui. Aqui era paus e pedras mesmo. As batalhas eram vencidas pelas quantidades. Para você ter uma ideia, o ferro, a metalurgia, esses materiais que nós vemos hoje, eles só foram descobertos, disponibilizados mais de 400 anos depois. A briga aqui se dá praticamente com paus e pedras. E os midianitas, eles eram a maioria junto com os povos que estavam ali junto com Israel. Então, esses homens faziam o quê? No capítulo 6, aí, logo no início, mostra que esses homens, os midianitas, eles assaltavam o povo de Israel, que era menos numeroso. Eles iam lá e roubavam seus rebanhos, roubavam os seus trigos, roubavam as suas uvas, roubavam as suas azeitonas, roubavam a tudo que podiam. E os israelitas, com o menor número, não tinham o que fazer. Por isso que no texto nós encontramos essa figura, essa pessoa, Gideão. E o que ele está fazendo? Ele está malhando trigo em um lugar que não era para fazer isso. Ele está escondido, ele está com medo, ele está preocupado, porque a qualquer momento os midianitas podem chegar e assaltá-lo também. Então imagine viver com medo. Então, quando Deus se encontra com Gideão, a primeira palavra que o Senhor dirige a Gideão quase parece uma brincadeira. Paz seja contigo, homem valente. Veja se nós poderíamos chamar, se estivéssemos lá nas redondezas, Gideão de homem valente. Ora, venhamos, Gideão estava se escondendo, estava com medo. Ele não estava de armas no punho ou organizando um grupo para resistir aos midianitas. Ele estava levando a vida dele como os israelitas estavam levando. Mas de repente Deus se aparece e chama ele de homem valente. Portanto, eu acredito que nós devemos sair daqui otimistas. E o principal motivo aqui, nesse texto, não é nem tanto aquilo que estamos diante de nós, mas a forma como Deus se direciona a nós. A maneira como Deus se direcionou a Gideão é uma maneira de se dirigir a alguém que ele conhece. Eu acho que vocês, todos nós aqui, devemos estar conscientes da história de Gideão. Nós sabemos que Gideão irá organizar um grande grupo. Milhares de pessoas
Destas pessoas, 300 apenas irão com ele, e eles vão vencer frente a Deus. Eu já estou dando um spoiler, contando a história que vai acontecer, mas eu acredito que todos nós já lemos o livro de Juízes, e se você não leu, eu estimulo para que eu faça. Mas Deus trata Gideão como se tudo já tivesse acontecido. É a única maneira racional de podermos entender por causa dessa expressão. Porque apenas Deus sabe aquilo que nós somos de fato em toda a nossa história. Então, crianças, filhos, filhas, Deus é um ser diferente. Quando Ele olha para nós, Ele não vê você nesse momento. Talvez nesse momento as coisas não sejam tão boas, talvez você esteja tão boa, talvez alguns infortúnios, coisas ruins aconteceram, talvez as coisas não estejam bem. E você não esteja também reagindo como gostaria de reagir. Talvez você quisesse ser mais corajoso para reagir melhor à situação. Mas Deus não nos vê apenas como recado nesse momento. Deus, Ele olha para nós, para cada um de nós, e Ele vê toda a nossa vida, toda a nossa existência. O que eu vou dizer, eu tenho que passar para você a vida toda. Apenas Deus sabe quem você é. Apenas Deus sabe quem nós somos. Porque quando Ele olha para você, Ele vê você por inteiro. Desde o dia que você nasceu, ao dia que Ele vai te recolher, Ele vai te levar embora. Ele vê você completo. Então, os momentos difíceis que nós vamos passar nessa terra, e olha, são muitos, tá? Não devem te desestimular. E você não deve se julgar por esses momentos. Pesar sobre você muito a mão. Porque quando Deus nos olha, Ele nos vê por completo, como uma obra realizada, embora nós estejamos sendo trabalhados por Deus. É isso que o Senhor está fazendo. Por isso que Ele dá esse título de homem valente para Gideão. Eu não chamaria Gideão de homem valente naquele momento, se estivesse presente, mas Deus o fez. Porque o Senhor não é o Ricardo, graças a Deus. Ele vê, não apenas esse recorte de tempo, esse momento que estamos vivendo, Ele vê-nos na nossa inteireza. Desde os momentos que nós abrimos os olhos, até os momentos que nós vamos fechar, Deus nos vê. E quando Ele se direciona a nós, Ele se direciona assim, já sabendo quem nós somos. E esta não é a única vez, meus queridos filhos e filhas, que isso acontece na Bíblia. Deus várias vezes dá títulos para as pessoas, dá outros nomes, por ver a sua vida de uma forma diferente, como eles mesmos viam a sua vida. Por exemplo, nosso pai Abraão. Abraão, como você sabe, ele tinha um outro nome, ele chamava Abrão, pai de um povo. E depois Deus acrescentou: você não será mais chamado de Abrão, será chamado de Abraão, pai de muitos povos, porque sobre você eu vou fazer de uma grande nação. Muito bem, sabe quantos filhos tinha Abraão quando Deus falou isso? Nenhum. E provavelmente Sara já era estéril, porque não podia mais ter filhos de uma forma normal. Então Deus olhou para Abraão e viu todos os seus filhos e filhas, e você incluído também. Nós somos filhos e filhas de Abraão. Deus nos vê e nos trata, não apenas pelos momentos que nós vivemos. Deus nos vê e nos trata pela nossa existência. É muito difícil de compreender, mas isso tem que te dar otimismo. Os nossos momentos atuais não nos representam na nossa totalidade. Os nossos momentos atuais não representam exatamente quem nós somos. Esses momentos que nós passamos é apenas um recorte de tempo. Se as coisas estão difíceis, vão melhorar. E Deus estará conosco quando as coisas melhorarem, assim como está conosco com as coisas difíceis. Embora quando passamos por coisas difíceis, parece que estamos menos abertos à ideia de que Deus está nos acompanhando, mas Deus está nos acompanhando principalmente nesses momentos, como estava ali com Gideão, acompanhando ele também. E Deus mudou o nome de várias outras pessoas. Deus mudou, por exemplo, o nome de Simão, filho de Jonas, o apóstolo conhecido como apóstolo Pedro. Quando Jesus Cristo chama, ele olha para Pedro, para então Simão, e fala: o seu nome será Pedro. Logo quando chama. Por quê? E aí depois que mudou o nome dele, que nós vemos porque ele é chamado de a rocha, ou Pedro, um homem resistente, um homem que será um apóstolo, um líder
da igreja, logo em Atos, o Deus, meus irmãos e irmãs, nos olha de uma forma diferente como nós nos vemos. Então nós não podemos nos julgar por aquilo que nós vemos em nós. Deus faz isso. Nós não devemos ter uma opinião baseada nisso, porque Deus sabe quem nós somos. E você é muito mais do que aparentemente é agora. Deus olha para você naquilo que você vai se tornar. Uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus, pai de uma família, alguém que irá ser muito útil para a sua comunidade, alguém que vai fazer diferença na minha vida e na vida de todos. Portanto, sai daqui otimista. Você é muito mais do que pode entender. Apenas Deus sabe quem é você. Por isso, você tem que sair daqui otimista. Um segundo motivo para que você saia otimista tem a ver com as dificuldades que Gideão estava enfrentando. Como eu disse, Gideão estava enfrentando algumas dificuldades, os midianitas estavam no trabalho. Mas veja a forma como Deus fala com Gideão. Parece que estavam conversando com outra pessoa. Depois que o Senhor chama homem valente, Gideão acha aquilo meio quase uma brincadeira. Ele fala: puxa vida, onde está Deus que tirou o nosso povo e fez tantas maravilhas? Se Deus é comigo, se eu sou homem valente, por que os midianitas estão nos atacando e roubando aquilo que é nosso? Porque estão tirando aquilo que a gente luta. Isso não é justo. Se Deus é conosco, por que as coisas injustas acontecem? E o que Deus diz para Gideão? Explica. Não, Deus fala assim: vai na tua força. Vai na tua força. Você vencerá os midianitas como se fosse um só homem. Irmão, o Senhor Deus estava falando com um homem que estava escondido, com medo, mas já via ele como um grande general que ele iria se tornar. Por isso, Deus já sabe que o nosso inimigo, o adversário das nossas almas, Satanás, ele foi derrotado. O nosso adversário, o qual nós fazemos referência quando oramos o Pai Nosso, ele já foi derrotado. A Bíblia já descreve o grande triunfo e vitória que todos nós vamos experimentar. A Bíblia já diz isso, o texto de Apocalipse. Assim como o Senhor já sabia quando falava com Gideão venceria os midianitas. Mas, mesmo Deus sabendo que Gideão venceria os midianitas, isso não significava que Gideão não precisava de um exército. Gideão teve que suar a camisa, teve que se esforçar para construir um exército para enfrentar os midianitas. Mesmo sabendo o Senhor que os seus inimigos seriam derrotados, isso exigiu esforço. Mesmo sabendo que os inimigos seriam derrotados, Deus exigiu de Gideão testes. Gideão teve que testar o seu exército. Milhares de pessoas foram chamadas, mas ficou apenas 300 homens. Mesmo sabendo que os seus inimigos seriam derrotados, Gideão disse para os seus 300 irem cantar, tocar na frente dos exércitos midianitas e não lutar com as armas com força bruta. Exigiria fé, mesmo sabendo que os inimigos seriam derrotados. Meus irmãos, irmãs, crianças, filhos, filhas, nosso inimigo está derrotado, mas enfrentá-lo exigirá esforço. O esforço para você ser um bom filho, para respeitar o seu pai, para respeitar a sua mãe. Respeite o papai, respeite a mamãe. A experiência ensina que os pais foram colocados, como a Bíblia diz, o mais próximo de Deus que você pode experimentar. Porque os pais, eles têm que vestir o filho, cuidar do filho, alimentar o filho, e da filha também, claro, desde a sua infância, até que ela possa crescer por si só, possa ser quem ela é e se tornar um homem ou uma mulher. Os pais são as figuras mais próximas de Deus que nós vamos ter nessa terra. Os seus amigos, suas amigas, parecem importantes agora, minhas queridas adolescentes. Você se importa com a opinião delas, a opinião deles, mas você tem que se preocupar com a opinião do seu pai e da sua mãe. Porque quando acontecer alguma coisa com você,
coleguinha que acha o seu tênis bonito. É seu papai e sua mamãe que vai ter que estar lá com você, segurando a sua mão, chorando. Por isso, honra os seus pais. Aproveite. Saiu daqui e dá um abraço no seu pai e na sua mãe. Porque sabe de uma coisa? Você não será para sempre. Eles vão partir deste mundo. E olha, não vão partir chateados, não, vão partir felizes. Porque a maior alegria dos pais é quando fecharem seus olhos pela última vez, sabendo que seus filhos estão bem encaminhados no caminho do Senhor. Então dê um abraço para o seu pai, dê um abraço para sua mãe. Você não sabe qual será o último dia que você irá vê-los. Aproveite hoje para expressar seu amor por eles. Se você ainda não fez isso hoje, faça. Por isso nós temos um inimigo nessa vida que, apesar de estar vencido, que é o diabo, ele vai tentar contra você. O diabo irá armar armadilhas. E olha, muitas das armadilhas serão armadilhas que não vão parecer coisas ruins, vão parecer coisas boas. Porque a grande inteligência do nosso inimigo é fazer com que as coisas más se pareçam com boas, fazendo desobedecer seus pais como se fosse algo bom. Não escuta o que este velho diz. Ele não conhece nada, está fora da nossa turma. Você veja que eu estou me esforçando, tá? Me ajuda. Esses pais são velhos, não sabem. As crianças, os adolescentes vão tentar te ganhar assim. Mas olha, os seus pais sabem muito mais do que você imagina. E às vezes eles deixam vocês fazerem algumas coisas e não os corrigem porque não tem. Portanto, cuida do seu pai, obedeça ao seu pai, à sua mãe. Se não é o momento para se ter aquilo que você quer, aguarde. Olha a Deus. Como criança você pode orar a Deus por aquele PlayStation. Você vê como eu estou velho. Depois já é o Xbox, né? O Xbox One, bom, isso para lá. De qualquer forma, acalma o seu coração. Os seus pais sabem o que é melhor para você. O seu pai e a sua mãe sabem o que é melhor para você. Não tenha dúvida. E se alguém nessa terra irá defendê-lo até a morte, é o seu pai e a sua mãe. Então, o nosso inimigo, ele foi derrotado. Nós não podemos ficar desesperados. O Senhor não quer desespero. Por isso, crianças, adolescentes, vocês têm vários motivos para sair daqui otimistas. Vocês têm um Deus que conhece vocês por inteiro. O seu Deus conhece vocês. Sabe o seu nome muito melhor do que o seu pastor. O seu Deus conhece vocês, conhece os seus inimigos que vocês vão enfrentar nessa vida, na escola, na universidade. Isso não é estranho. Você tem um amigo em Deus. Ele é o teu Pai. Vai acolher as suas orações. Ele cuida de você. Como não ser otimista, sabendo que Deus cuida de nós desta forma? Mas eu não quero que você saia apenas daqui otimista, eu quero que você saia daqui seguro. E há diferença. O seguro, eu quero que isso não saia de você, que isso você mantenha essa segurança. Saia daqui com fé. E o texto também apresenta aqui alguns motivos. E eu vou usar uma palavra difícil, mas eu não tenho como não usar, porque é o que acontece nesse texto. Por isso eu quero que você preste atenção. Nesse texto, nós vemos aqui Deus condescender com Gideão. O que é condescender? É fácil, é descer com. Veja assim, quando um pai é maior que os seus filhos, pai e mãe, então para falar com os filhos, às vezes para ser mais claro, o que o papai ou a mamãe faz? Ele abaixa, para ficar olho a olho com os filhos. Somente assim que nós fazemos com crianças. Quando os nossos filhos crescem, se tornam adolescentes, estão trabalhando e achando que são todos do seu nariz, então a gente fala de igual para igual, porque está na mesma altura. Quando os pais envelhecem, começam a diminuir de tamanho, porque a vida é assim, né? A gente cresce e depois a gente diminui. Então a gente vai olhar para os filhos e baixa os filhos para falar na mesma altura deles. Nós temos que condescender sempre, e fazer com que as crianças condescendam também. Condescender é ficar no mesmo tamanho. Nós vemos aqui Deus condescendendo, baixando para ficar no mesmo tamanho de Gideão. Veja, Deus, o grande e poderoso Senhor, começa a dar dicas para Gideão como preparar ao sacrifício.
coloca o ombro em cima, vou colocar o cajado, vou subir. Essa linguagem é muito grosseira, é uma linguagem muito bruta comparada hoje à nossa forma de culto. Mas por que Deus fez isso com Gideão e tratou com grande respeito? Porque Deus faz assim com a gente também. Ele balbucia, Ele fala conosco numa linguagem para que nós entendamos. E é isso que está acontecendo aqui com Gideão. Deus está falando com Gideão de uma maneira que ele possa entender. Por exemplo, os sacrifícios, eles não eram normalmente feitos dessa forma que foi feito por Gideão. Existia naquela época o tabernáculo, onde as pessoas iam levar seu sacrifício para ser então apresentado a Deus. Mas tudo leva a crer que nessa época o tabernáculo estava fora de funcionamento. Então o que podia ser feito era um sacrifício solo, um sacrifício solitário, uma penha, colocar aí na frente, mas não era a maneira como a Bíblia ordena. Mas era tudo que Gideão poderia fazer no momento, era o melhor dele. Então aqui nós vemos que Deus, Ele condescende, Ele baixa para falar conosco, para ficar na nossa estatura, para que a gente entenda Ele. Todo momento é assim. E a maior forma de Deus baixar para falar conosco é em Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é Deus. Isso que diferencia a igreja de qualquer religião. Nós temos um Deus que é homem ao mesmo tempo. Deus baixou-se a tal ponto, com tanta vontade de falar com você e comigo, que Ele se tornou homem. Ele não precisava se tornar homem. Imagine um Deus que está em todo lugar, porque Ele é onipresente, que sabe de todas as coisas, porque Ele é onisciente, e pode fazer todas as coisas, porque Ele é onipotente. Você consegue imaginar um ser assim? Eu tenho dificuldades, porque é muito grande, é muito maior que a minha imaginação, que já não é nossas coisas. Mas Deus, Ele é muito superior a tudo isso, e Ele então se torna uma cápsula humana, entra na nossa história, porque Deus não está dentro do tempo, entra na nossa história e começa a comer pão conosco, a andar no meio das ruas conosco, como aconteceu na época dos apóstolos. Ele baixou-se a tal ponto para estar comigo e com você, para poder estar aqui hoje, como Ele está aqui entre nós, por meio da sua palavra que está sendo pregada. E Deus, a história da Bíblia sempre mostra um Deus que quer vir até nós. Isso aconteceu desde o Éden. Você lembra do Éden? Quando Adão e Eva foram criados, Deus ia conversar com Adão e Eva no alvorecer, no amanhecer. E depois do pecado, grande traição, mesmo assim Deus não abandonou a humanidade e fez com que o tabernáculo fosse construído. O tabernáculo é uma tenda, e lá tivesse a arca da aliança. E ali Deus se encontraria e viveria no meio do seu povo, porque Deus gosta de estar no meio da gente. Deus gosta de estar conosco. E depois então tornou-se o templo. E por fim, em Jesus Cristo, Jesus se torna o templo em carne. Ele se torna como nós, para estar conosco. Então nós temos aqui um Deus, nesse texto, que faz e fará tudo para conversar com você, para se dirigir a você. Você tem um Deus que insiste em te salvar. Embora nós costumeiramente nos sabotemos, fazendo mal a Ele, o Senhor olha para nós e ainda insiste em nos salvar. E promete que nos levará para a glória dEle. Embora eu e você nós não mereçamos, nós iremos morar com o Senhor na eternidade. Deus já preparou tudo para nós, para você e para mim. Ele apenas vai vir nos buscar para estar comigo, porque Ele quer que nós estejamos com Ele eternamente. Como não estar seguro, sabendo que nós estamos conversando com Deus, que quer que estejamos com Ele, que quer a nossa companhia? Nem eu gosto da minha companhia às vezes, e Deus quer ter a nossa companhia. Deus quer ter você ao lado dele. Deus deseja você. Por isso, quando sair desta casa de oração, saia seguro, porque se você está aqui hoje, é porque Deus quer você. Outra forma, outro motivo não estaremos aqui.
Ele quer você mais do que você quer Ele. E é por isso que estamos aqui hoje. Então não tem como não sair seguro. Agora, o segundo motivo que saímos seguro é que Deus tem muita paciência conosco. E é o que nós vemos no texto dos filhos e minhas filhas, os irmãos e irmãs, os adolescentes. Deus tem paciência para falar com Gideão. Olha, tem muita paciência. Porque Gideão pergunta. Depois você compare as 5 falas de Gideão nesse texto, Gideão fala 5 vezes. A maior parte é pergunta: onde está o Senhor? Por que nos abandonou? O Senhor não está conosco? Isso não é justo. Olha, se eu fosse Deus, eu tinha fulminado o Gideão naquela hora mesmo. Porque é muita pergunta, que Deus não aceita essas coisas. Mas Deus, com muita paciência, foi ignorando, até que começam a se falar de uma mesma frequência, do mesmo assunto. E Gideão começa a entender, eles entram num acordo, porque o começo da conversa não está dando certo. Porque Deus é um ser diferente. Mas Deus teve paciência com Gideão, foi guiando Gideão para onde ele queria, para que Gideão tivesse a certeza de que o Senhor seria com ele e daria vitória. Por isso Deus, Ele é extremamente paciente para com você e para comigo. E olha, nós vamos precisar muito disso. E Deus promete ser o nosso Deus e nos tratar com paciência. Por exemplo, olhe como a Bíblia mostra que Deus tem paciência com os nossos pecados. Deus, Ele tem muita paciência com os nossos pecados, porque Ele promete perdoar os nossos pecados. Veja, o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas Ele não morreu apenas pelos pecados de ontem, que foram bastante. Não morreu apenas pelos pecados de hoje que você cometeu, mas Ele morreu pelos pecados que você vai cometer até o último piscar de olhos da sua vida. Jesus Cristo morreu por você por completo. Então nós não precisamos ficar preocupados por causa dos nossos pecados. Isso soaria ridículo para Deus. Seria como você dormir hoje e pensar: será que amanhã eu vou acordar com um pulmão? Será que amanhã eu vou ter outro rim aqui comigo? Deus não vai retirar de nós o seu perdão e a sua misericórdia. Ele não fará, porque quando Ele dá uma coisa, Ele dá de uma vez. E Gideão, como outros personagens bíblicos, recebeu uma grande dose de paciência de Deus. Por exemplo, vamos nos situar, são muitos, mas vamos nos situar só nos nossos pais na fé, como Abraão, que eu acabei de citar há pouco. Abraão, ele errou. Abraão errou porque ele tentou ajudar a Deus. Deus disse assim: Abraão, eu vou te dar um filho. Mas Deus começou a demorar. Deus é paciente, mas nós não somos. E Abraão teve uma ideia junto com sua esposa Sara: sabe uma coisa, nós vamos ajudar Deus. Eu vou ter um filho com a sua escrava, a sua serva. E aí ele fez Ismael, um filho chamado Ismael. Isso trouxe tantos problemas para a família de Abraão. Abraão teve que se separar de Ismael. Ismael ficou afastado de Abraão por causa disso. Uma família foi colocada no deserto. Foi todo um constrangimento muito grande. Tudo poderia ter sido evitado se Abraão tivesse obedecido a Deus e esperado. Mas apesar disso, Abraão ainda continuou sendo nosso pai na fé, porque Deus é Deus paciente. O filho dele, Isaac, também não foi muito bom de casa. Ele errou da mesma maneira. Deus havia dito quando os seus filhos nasceram, aliás, Jacó e Esaú, que o primeiro filho, na verdade, o segundo filho de Jacó, receberia as bênçãos, mandaria no mais velho. E sabe uma coisa? Passado um tempo, Isaac ignorou isso e queria dar a bênção para o primeiro filho, para Esaú, que gostava muito de Esaú. E aí isso gerou um transtorno, um problema de família. E aí houve briga e discussão com Esaú e Jacó, como se viram por um bom tempo, até vir a reconciliação, porque não era para ser feito assim. Se Isaac tivesse obedecido a Deus, tudo tinha transcorrido de uma forma natural. Mas infelizmente nós não somos fáceis. Mas Deus tem paciência com Isaac. E mesmo assim, Isaac fez uma grande nação por meio do seu filho Israel. E Deus também foi muito paciente com Jacó, enganou o seu irmão para ficar com a bênção. Mas mesmo Jacó, recebendo o nome de trapaceiro, teve seu nome mudado para príncipe de Deus. Com o passar do tempo, ele
se redimiu e Deus o perdoou. Meus irmãos e irmãs, meus queridos filhos e filhas, nós vamos errar nesta vida. Você vai errar, vai ficar com vergonha, você vai pecar. Quando você pecar, escute, por favor, não guarde isso para você. A Bíblia diz que você tem que confessar. Confesse a Deus que você pecou. E dependendo do seu pecado, você precisa procurar pessoas para lhe ajudar. Converse com seu pai, com sua mãe. Confesse o seu pecado aos seus pais. Eles guardem a sua vida. Nós vamos errar, vamos ficar com vergonha, vamos ficar tristes, porque o pecado faz isso. Mas você não pode ter compromisso com o erro. Você errou, está com vergonha, deixe isso para lá. A partir do momento que você confessar, se arrepender e pagar o preço por isso, porque talvez o erro exige uma reparação. Você foi e quebrou a janela do vizinho. Vai ser perdoado, mas seu pai vai ter que pagar a janela. Você foi e xingou o amigo na escola. Confesse o pecado, vai ser perdoado, mas seu pai vai ter que conversar com a diretora, com a coordenadora pedagógica. Você vai receber uma reprimenda, talvez até um castigo. Mas pelo menos você vai sair com aquela sensação de que você fez o que é correto. Mesmo quando adultos nós vamos errar, vai dar vergonha, vai dar tristeza, e a gente vai passar por situações difíceis. Mas a gente precisa passar. E sabe de uma coisa, Deus é paciente conosco e vai nos dar graça para passarmos e sairmos vencedores, como Gideão fez. Esse é o primeiro motivo, na verdade, para sairmos seguros daqui, confiantes. Mas há uma outra e última coisa que eu gostaria de falar com vocês essa noite. O segundo motivo, para ainda sairmos daqui seguros, confiantes com fé, é que Deus promete dar a sua orientação. Eu sei que você notou, os adolescentes são bons nisso, que tem uma coisa acontecendo que não é muito comum hoje em dia. Um anjo falar com um servo de Deus. Isso não é uma coisa muito comum, pelo menos nos dias de hoje. Quando foi a última vez que você viu um anjo, um ser angelical? Deus aqui nesse texto ele está usando uma maneira de falar com Gideão, uma forma de orientá-lo, de dar os seus comandos, de dar os seus fundamentos, de dizer a ele o que ele deve fazer. E para isso então ele usa uma forma humana. Esse anjo que consegue falar com Gideão, esse anjo, ele fala em nome de Deus. E é tratado como se fosse o próprio Deus, porque na época é assim. Na verdade é assim até hoje, talvez você não saiba, mas existem muitos países, por exemplo, o Brasil, aqui na América do Sul, tem a Argentina, tem o Paraguai. O presidente da República não pode representar o Brasil em todos os países ao mesmo tempo. Então o que se inventou? Inventou a embaixada. Inventou o embaixador. E o embaixador é tratado como se fosse o presidente da República. Como se fosse o próprio presidente. Por lei é assim. A autoridade que está sob o embaixador é como se fosse a autoridade do presidente. Nós, inclusive, somos vistos assim, chamados assim como embaixadores do céu. Tal autoridade que a igreja tem sobre os seus olhos. O anjo aqui ele tem mais ou menos isso. É como se fosse o próprio Deus, por isso que é tratado como Deus. Então não estranhe o anjo ser tratado como Deus, é porque uma ideia de autoridade está sobre o anjo. Mas Deus usa o anjo para falar conosco. Por meio dessa imagem de Gideão, quer dizer, Deus está falando com Gideão. Mas hoje conosco, Deus não fala com o anjo, ele faz algo muito melhor, ele mesmo fala, ele mesmo orienta a gente, pela palavra dele, pela Bíblia Sagrada, por meio da palavra de Deus, que o Senhor colocou nesse livro, você vai ser orientado, você vai receber uma direção firme, comandos santos, e você vai passar por esta vida bem, porque Deus deixou a sua palavra também para ser ensinada, como hoje está acontecendo aqui, para o seu benefício, para que você se torne um filho melhor, uma filha melhor, para que você se torne um adulto melhor, uma adulta melhor, para que você envelheça com sabedoria. Deus garantiu para que a sua palavra fosse explicada, como não apenas nesta igreja, mas em muitas igrejas nesse momento a palavra de Deus está sendo pregada, porque
porque Deus ama seus filhos e quer que sejam bem orientados. Por isso, a vida toda, Camila, Nicolas, não saiam da igreja, não desviem do caminho do Senhor, mantenha-se firme. Vocês irão receber propostas que parecem muito boas. Vamos ali naquela dança, fazer os 70, não é mais assim. Vamos ali naquela night, também não é pouco. Vamos nos divertir. Lá vai ter alguns baratos. Vamos te oferecer coisas que vão mudar o seu sentimento. Lucas, são coisas gostosas, porque o mal é assim. O mal é prazeroso. Se o mal fosse ruim, ninguém ia fazer o mal. O mal dá prazer. E é pelo prazer do seu inimigo. O nosso inimigo vai tentar te seduzir. Mas você precisa ter o seu prazer aqui na casa de Deus. Por isso, Camila, Felipe, Nicolas, Mariana, tenha o seu prazer aqui. Que esse dia seja o melhor dia da sua semana, onde você vai ver os seus irmãos, suas irmãs, seus pais na fé, suas mães na fé, pessoas que estão orando por vocês. A SAF ora pelas crianças da nossa igreja. Ao PH ora pelas crianças da nossa igreja. Então, filhos e filhas, sintam-se abraçados por essa comunidade. Vocês são nossos irmãos. O Heitor não é apenas filho do nosso irmão Edenildo e da irmã Cília. É o nosso filho também, porque ele faz parte da nossa comunidade. Ele conta com as nossas orações, mesmo sendo empatado. Ele precisa das nossas orações. Nós precisamos olhar pelas nossas crianças. Por isso, agora eu me volto aos adultos. Eu peço que você olhe pelos filhos desta igreja. Olhe pelo Heitor, pela Luísa. Olhe para essas crianças que ainda não podem orar por si só. Pela Luísa, se Deus quiser ser batizado também. Vamos orar pelos nossos nenéns, porque eles não podem orar por si, carece que você ore por eles, dê a apresentação para eles. Haverá momentos que vocês vão se sentir corridos, como Gideão sentiu-se, confusos, sem direção. Mas Deus quer vocês otimistas, seguros. O Senhor é com vocês. Mas a coisa está ruim. O Senhor é com você. Vai nessa força. Você vai vencer a dificuldade. Mas está difícil. O Senhor é com você. Você vai conseguir. Eu tenho que te ver como completo. Você pertence ao Senhor. Não há como não sair daqui hoje mais otimista. Não há como sair daqui com menos segurança. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Ele vai cuidar de você até o último dia. Não duvide disso. E não deixe que as circunstâncias dos midianitas, no momento, venham tirar essa verdade do seu coração. O Senhor lhe ama e lhe deseja. Gostaria muito que você soubesse disso. Que Deus continue nos guardando e que consigamos, força do Espírito Santo, guardar esse otimismo e segurança por essa semana que se inicia. Que Deus nos abençoe.